Obrigado, presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Em primeiro lugar, eu gostaria, presidente, de lhe agradecer pela designação em relatar esse projeto. Agradecer ao líder Guimarães também e à base do governo pela aceitação do meu nome na relatoria desse projeto. Agradecer especialmente ao meu partido, ao líder Antônio Brito, pela oferecimento do meu nome para a relatoria desse projeto, porque, sem dúvida alguma, esse é um dos projetos mais importantes nesse segundo semestre. É um projeto fundamental nessa agenda econômica do atual governo, que complementa aqui a mudança das regras fiscais, a reforma tributária que nós aprovamos, todas as medidas econômicas que estão sendo implementadas pelo governo Lula. E, sem dúvida nenhuma, um projeto, dada a sua densidade, da sua complexidade, das suas polêmicas, é um projeto que não é simples de tramitar nessa casa, até porque há muitos anos se tenta trazer algum tipo de justiça na tributação dos fundos de investimentos aqui no Brasil e nos fundos de investimentos fora do Brasil, as chamadas onshore, offshore. E durante esse período que me foi dada essa tarefa de relatar esse projeto, nós fizemos várias reuniões com as lideranças, com os partidos, ouvindo, obviamente, o governo. Tive algumas reuniões com toda a equipe do ministro Fernando Haddad, com o próprio ministro Fernando Haddad, que eu também agradeço a toda essa disponibilidade do oferecimento de dados, de informações para que a gente pudesse aprimorar o texto que nos foi encaminhado pelo governo a partir de uma medida provisória e de um projeto de lei. A medida provisória tratando da mudança da tributação dos fundos fechados e exclusivos, e o projeto de lei em regime de urgência, e esse prazo de urgência já vencido, que trata dos investimentos em offshore. E o que nós construímos a partir do parecer que dei entrada 3 semanas atrás, e agora, a partir do parecer que nós subimos no sistema, trata principalmente, eu vou fazer uma pequena explicação aqui para as deputadas e os deputados, de mudar essa estrutura de tributação desses dois mecanismos de investimento, sempre com o objetivo de alinhar, simplificar e o objetivo de justiça, de enquadrar um mecanismo de tributação que é feito, por exemplo, aos fundos abertos, de condomínios abertos, que nós chamamos aos fundos que são fechados, exclusivos, daqueles que são, sim, que são comumente chamados de super ricos. É importante lembrar que esses fundos exclusivos são para investimentos acima de 10 milhões de reais, portanto, a avassaladora minoria dos brasileiros. E o trabalho, primeiro, foi fazer esse enquadramento. E daí é importante que se diga, eu ouvi algumas falas aqui, líder Guimarães, falando sobre que esse projeto talvez fosse um projeto onde nós estabeleceríamos uma espécie de disputa de classes, conflito de classe entre ricos e pobres. Eu não gosto dessa afirmação, porque nesse projeto nós não estamos tratando ainda de progressividade tributária, de fazer quem pode mais pagar mais. Eu defendo essa tese, líder Guimarães, e acredito que na segunda etapa da reforma tributária que nós vamos enfrentar aqui na casa, depois de termos aprovado a reforma tributária sobre o consumo, a discussão da reforma tributária
sobre a renda e o patrimônio, que ela estabeleça progressividade, mais justiça social, porque eu não tenho nenhuma dúvida que nós precisamos avançar nessa justa tributação. Porém, esses projetos, o que eles tratam, trata-se de justiça tributária na medida em que nós vamos equivaler aquele modelo de cobrança de imputação de tributos para, por exemplo, fundos abertos e fundos fechados e exclusivos. E quais são esses mecanismos? Eu queria começar aqui explicando os mecanismos dos fundos fechados e exclusivos em comparação a fundos abertos. Os fundos abertos, eles têm uma tributação semestral, a chamada Comicotas, baseada no mecanismo do tempo, numa lógica do tempo daquele investimento. Quanto mais longo a média do tempo dos ativos que compõem aquele fundo, menos tributos ele tem, porque isso é construído numa lógica onde é preciso, com esses investimentos, gerar poupança, e muitos desses fundos de investimentos, eles patrocinam-se investimentos no setor imobiliário, no agronegócio, no setor produtivo. Mas esses fundos abertos, eles têm uma tributação do que nós chamamos como cotas semestral, com base no tempo, e essa alíquota varia de 15%, quando a média desses investimentos são maiores do que 2 anos, e de 20%, quando são menores do que 2 anos. Algo que não acontece nos fundos fechados exclusivos. E é o que o projeto ataca. É equivaler essa cobrança semestral nos mesmos meses, maio e novembro, ter esse mesmo critério de 15% para os fundos de longo prazo e 20% para os fundos de curto prazo. Aliado a isso, há uma outra alíquota também que será cobrada, porque esses fundos, ao longo do tempo, o seu patrimônio foi desatualizado. E a proposta que se pretende, depois de muita discussão, de muita negociação, é que nós tenhamos 2 tipos de cobrança dessa atualização que nós chamamos desse patrimônio, desse estoque. Uma tributação favorecida na antecipação da atualização desse estoque, para que as pessoas físicas possam atualizar até dezembro desse ano, com uma alíquota de 8%. Uma alíquota de 8% é um desconto bastante importante do que seria a atualização do ganho de capital, que certamente ficaria para esses fundos que têm um volume grande de investimentos da ordem de 15%. Então, é um incentivo que se dá e que se abre essa janela para essa antecipação até dezembro, para uma atualização desse estoque a 8%. Caso isso não seja feito, o que vai ser cobrado são os 15% em 2024. Então, essa é basicamente a tributação que vai ser imputada, uma vez aprovado esse projeto aqui nessa casa, nos fundos fechados e exclusivos. No caso dos investimentos de offshore, havia inicialmente uma ideia do governo, e também no meu primeiro parecer, de nós colocarmos uma tributação nos fundos de offshore não semestral, como os fundos fechados, mas uma tributação anual, no final do ano, apurando os resultados desses detentores dos investimentos de offshore, uma alíquota sobre o ganho, a variação, o rendimento, o lucro, da ordem, com uma tabela que teria uma lógica diferente dos fundos fechados, com base no tempo da aplicação daqueles investimentos, mas com base no valor aplicado, seguindo uma tabela progressiva que, à época, o governo pretendia que tivesse algum balizamento com o que é a tabela do imposto de renda. E aí o governo estabeleceu umas faixas: 0 a 6 mil reais, isenção; de 6 mil reais a 50 mil reais, 15%, e de 50 mil reais acima, 22,5%.
E também, junto a isso, uma atualização do patrimônio facultativa no caso da offshore, e ela não é facultativa à toa, ela é facultativa porque existe já legislação, entendimento da Suprema Corte que nós não podemos tornar essa atualização patrimonial obrigatória um incentivo para a atualização desse patrimônio inicialmente a 6% que foi negociado entre o governo, entre essa casa, ouvindo, obviamente, mercado, ouvindo tomadores de crédito, buscou-se esse entendimento numa alíquota que basicamente ficaria de 22,5%, porque é difícil alguém que tem um offshore ter menos do que R$50 mil, e uma atualização patrimonial de 6%. Isso no parecer que estava protocolado há 3 semanas atrás. Ao longo dessas semanas, nós fizemos uma discussão com as lideranças, com o governo, e caminhamos na linha, o que consta no parecer que subi agora à tarde, a construção de um acordo, que eu não tenho nenhuma dúvida que é uma vantagem, um ganho que nós vamos ter a construção desse acordo. No caso da tributação dos rendimentos, o que antecede, o que explica essa construção desse acordo? Essa diferenciação de alíquotas dos investimentos offshore e dos investimentos que nós podemos classificar aqui de onshore, se também tinha alguma ideia de que haveria um grande fluxo de repatriação desses capitais. Mas o que acontece na prática é que isso não funciona, porque muitas vezes esses investidores buscam proteção do seu capital. O chamado hedge, que o mercado financeiro comumente adjetiva esse tipo de proteção em investimentos em outra moeda. E assim, nós também entendemos que uma legislação doméstica que não seja simétrica de aplicações e investimentos domésticos, que não seja simétrico com investimentos fora, está em contradição com o que o mundo está fazendo. Há, por exemplo, estudos, orientações da OCDE que vão na linha de que essa tributação não seja discriminatória, para que esse fluxo de capitais ele não tenha essa diferenciação e não estabeleça essa discriminação. Porque é importante dizer, aqui não é querer proteger super rico, não é nada disso, mas nós temos que entender que a mobilidade desses recursos ela é intensa, por vários motivos, porque esses recursos muitas vezes são comandados por gestores profissionais que conhecem mercado aqui e fora. Esses recursos são cada vez mais automatizados pela digitalização do sistema financeiro, e é uma boa prática também para evitar, ao contrário do que se pretendia, uma repatriação com a diferença de alíquota menor, doméstica, e maior, a internacional. O contrário, você ter uma mudança de domicílio fiscal para se obter alíquotas sobre rendimento menores. Então o efeito poderia ser o contrário. Daí nós construímos também, seguindo uma lógica que é importante, em geral, quando se tributa esses investimentos, para que a gente não tenha aquele movimento de conseguir uma grande atualização patrimonial porque botei a alíquota baixinha, mas como botei uma alíquota de rendimento alta, esse fluxo de receita, de arrecadação é grande num primeiro momento e depois é pequeno no médio e longo prazo. O que os tributaristas chamam, os economistas chamam de erosão de base, pela rápida dinâmica e mudança de escolha de produtos desses investidores. Daí, nós construímos um acordo com o governo, com as lideranças dessa casa, para uma recalibração dessas alíquotas offshore e onshore. E no parecer que subi agora, nós estamos construindo, então, essa unificação, os fundos exclusivos e fechados,
passarão a ter o Come Cotas em 15% e atualização patrimonial em 8%, de 6% para 8%. E os fundos offshore, uma alíquota padrão também, 15%, e uma alíquota de atualização patrimonial de 6% para 8%. Então, antes que se diga aqui, eu ouvi um ou outro colega do PSOL falando que o relator estaria ali sendo de alguma forma benevolente com esses super ricos. Nada disso. Nós estamos alinhando as melhores práticas e subimos a alíquota da atualização patrimonial. Não à toa, o governo entendeu e aceitou essa proposta, até porque os efeitos de arrecadação já em 2024 podem ser inclusive maiores do que pretendia originalmente o governo. Então, essas são as modificações básicas nessa estrutura principal de nova tributação dos fundos exclusivos e fechados e dos fundos offshore. Importante dizer, senhoras deputadas e senhores deputados, e a todos que nos assistem, essa não é uma mudança trivial. A arrecadação prevista no ano que vem é da ordem de 20 bilhões de reais, 13 bilhões da tributação dos fundos exclusivos e fechados e 7 bilhões, podendo ser um pouco a mais, dos fundos offshore. Nós estamos mexendo também no mercado de capitais e por isso todo o cuidado que tive, deputadas e deputados, para que as motivações não fosse só uma motivação para arrecadar ou uma motivação simplesmente para penalizar ou para não penalizar, mas entender a dinâmica do mercado de capitais, dos fundos de investimentos, a partir de uma mudança das regras do jogo e de uma nova tributação. Para ser uma ideia, o total do patrimônio líquido dos fundos de investimento no Brasil, somando todas as suas modalidades, é da ordem de 8 trilhões de reais, deputado Caio. A soma do patrimônio líquido de todos os fundos fechados, exclusivos, e aí inclui também fundos exclusivos, é de 2 trilhões de reais. O total do patrimônio líquido, somente dos fundos exclusivos, aqueles que são de apenas uma pessoa, e algo em torno de 2.500 proprietários desses fundos exclusivos, é da ordem de 1 trilhão de reais. Então não é trivial as modificações que nós estamos fazendo, daí a responsabilidade para que nós tenhamos as diferentes dimensões dessa mudança na tributação. Portanto, é basicamente essa a estrutura das modificações dos fundos exclusivos e fechados e dos fundos offshore. Agora, o meu relatório, o projeto também traz algumas importantes modificações. No caso, nós temos ainda o rol de fundos de investimentos que tem algum tipo de diferenciação na sua tributação. No caso, por exemplo, de fundos que nós comumente chamamos de fundos ilíquidos, como os fundos de FDICs, que se chamam fundos de direitos creditórios, fundos que, por exemplo, na sua carteira têm composição precatórios. Esses fundos nós garantimos a não incidência do Come Cotas, porque não faz sentido antecipar uma tributação de fundos que sequer realizaram resultados. Nós também estamos melhorando as condições para a composição de 2 tipos de fundos que foram criados e hoje são sucesso de financiamento do setor imobiliário e do agronegócio. Esses 2 fundos são os FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, e os FIAGROS, os fundos do agronegócio.
Esses dois fundos, eles têm 3 regras básicas para eles serem compostos. A primeira delas é que ele seja listado em bolsa. A segunda delas, deputado Max, é que cada CPF de cotista não possa ultrapassar 10% do total das cotas, individualmente. E a terceira regra é que o mínimo de cotista seja de 50. E o que acontece hoje, e o que propõe, o meu parecer, é fechar uma janela que acontecia, independente dos bons resultados desses fundos, no investimento do setor imobiliário e do agro, era uma espécie de criação de fundos com o objetivo, muitas vezes por grandes famílias que colocavam ali seu patrimônio imobiliário para poder pagar menos imposto. Construir uma espécie de elisão, planejamento tributário para se beneficiar do imposto. Saudar aqui o governador do meu estado, Cláudio Castro, mas que usavam esse mecanismo para obter o benefício tributário e não o objetivo de investir no setor imobiliário e no agro. Num primeiro momento, o governo mandou uma proposta para que esse projeto, para que esse número de cotistas, que foi uma daquelas cláusulas para a composição desses fundos, subisse de 50 para 500 cotistas. No meu parecer, que eu subi há 3 semanas atrás, tinha uma redução para 300. Houve, obviamente, uma manifestação justa e legítima da frente do agronegócio, da FPA, liderada pelo deputado Arnaldo Jardim, que imediatamente entrou em contato comigo, com o presidente, com as lideranças, contrariado com essa modificação e com a justa reivindicação de que há, sim, muitos fundos que se compõem com um pouco mais de 50 cotistas, mas não tão grandes a chegar a 300 cotistas, e que cumprem suas funções e não estão ali construindo um conluio para pagar menos imposto. Depois de semanas discutindo um acordo para que nós pudéssemos sair desse impasse, até porque o governo, também preocupado com essa brecha, insistia na questão das cotas, nós construímos um acordo para que a composição desses 2 fundos tivesse 2 novos critérios. O primeiro deles, o mínimo de cotistas subir de 50 para 100. E o outro critério é que o somatório das cotas de parentes até 2º grau não ultrapasse 30% do patrimônio do determinado fundo. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa é uma solução, e que foi bem recebida e aprovada pela frente parlamentar do agronegócio, que eu agradeço mais uma vez o deputado Arnaldo Jardim, o deputado Pedro Lupion e todos os integrantes da frente que compreenderam a necessidade de fechar essas torneiras e acordaram com a proposta. Recebi inúmeras manifestações também do setor da construção, do setor imobiliário, e que essa era uma solução possível de acabar com aquilo que todos querem também, que o fundo cumpra a sua função de investimento, mas que não seja um mecanismo de conluio e de planejamento tributário. Então, basicamente, senhoras deputadas e senhores deputados, eu poderia ficar aqui muitas outras horas falando sobre detalhes desse projeto, mas eu acredito que essas são as mudanças principais naquele que é o projeto que todos vocês tiveram acesso, e eu agradeço a cada uma das bancadas que me recebeu generosamente para que nós pudéssemos explicar para cada um dos senhores e senhoras parlamentares esse projeto. Então, por fim, eu não tenho nenhuma dúvida que nós, nessa casa, fazemos história, depois de décadas discutindo uma mudança na tributação dessas modalidades de investimento. Nós avançamos aqui para uma tributação justa, uma tributação que atinge os objetivos do governo
de arrecadação, uma tributação que ela não cria um problema no nosso mercado de capitais, uma tributação que se alinha com as melhores práticas internacionais, que coloca o Brasil na direção correta, e uma tributação que é absolutamente legal, absolutamente justa, isonômica e igualitária. Então, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, eu vou direto ao meu voto no parecer das emendas. Inicialmente, agradecemos aos nossos nobres pares pelas relevantes contribuições recebidas, esclarecendo que algumas das quais já haviam sido incorporadas ao substitutivo apresentado, em complemento que optamos por deixar em outra oportunidade o tratamento de determinados temas relacionados na regulamentação de investimentos brasileiros no exterior dos fundos de investimentos, como, por exemplo, a correção da tabela do imposto sobre a renda de pessoa física. Essa foi uma emenda do deputado Mendonça Filho. Ademais, após amplo diálogo com as lideranças partidárias dos diversos atores interessados na matéria, entendemos que as emendas número 3, 5, 7, 10, 11 e 21 colaboram significativamente para o aperfeiçoamento do texto apresentado, devendo ser parcialmente acolhidas. Em relação às demais emendas, agradeço a contribuição dos ilustres deputados, mas entendemos que os temas nelas veiculados já estão adequadamente equacionados no texto lido em plenário, isso que consta do sistema. Por essas razões, na Comissão de Finanças e Tributação, somos, primeiro, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária das emendas de plenário apresentadas. 2, no mérito, pela aprovação das emendas de plenário número 3, 5, 7, 10, 11 e 21, na extensão e na forma da subemenda substitutiva anexa, que já consta do sistema, e pela rejeição das demais emendas de plenário. Na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as emendas de plenário e da subemenda substitutiva apresentada, Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2023. Muito obrigado, presidente, senhoras deputadas e senhores deputados.